Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 20. Capítulo 192. À medida que a notícia da luta do restaurante marítimo contra 3 oponentes de nível almirante se espalhava pela Grand Line, a fama e o prestígio de Tomoya e sua tripulação se espalhavam pelos mares. Até mesmo aqueles piratas gananciosos que tinham inveja das recompensas, ficaram muito mais contidos e pararam de aparecer. De modo que até mesmo os pequenos desconhecidos não ousavam mais aparecer. Até mesmo os caçadores de recompensas com alguma reputação mantinham distância. Embora tenham perdido uma renda considerável, a vida de Tomoya e sua tripulação no mar tornou-se mais tranquila. Neste dia, Tomoya estava sentado no sofá no corredor do primeiro andar, lendo o jornal como de costume. O remodelado Sonho Sem Fim ainda tinha uma área espaçosa para atividades, mesmo não tendo mais um restaurante cheio de mesas e cadeiras. Kana estava deitada na mesa de centro, no meio, aprendendo etiqueta com Brook e Miau. Não se deixe enganar pela aparência deles. Um era um esqueleto pervertido e o outro, um vilão fofo e charmoso. O conhecimento de etiqueta deles era bastante louvável. King estava no convés, fazendo seu treinamento físico diário. Em comparação com os halteres monótonos do passado, ele adicionou uma barra de 100 quilos e uma esteira de alta velocidade, além de praticar com algumas armas de artilharia pesada. Com seu físico aprimorado ao longo de incontáveis dias e noites, esses exercícios não representavam nenhum desafio significativo. Seu comportamento sério até acendeu o espírito competitivo de Aqua, fazendo-a querer aprimorar suas habilidades em banquetes para evitar ser ofuscada pelas atividades de entretenimento recém-desenvolvidas pelo rei. No entanto, seu estado grave não durou muito. Como Aqua era perita em preguiça, logo desistiu, pegou uma vara de pescar e foi até a popa pescar. Aquele local era exatamente onde estava a hélice do Sonho Sem Fim, um lugar onde nenhum peixe poderia aparecer. O processo de pensamento novo e único da deusa muda permaneceu tão estável como sempre. Dentro do salão, depois de terminar de ler as notícias do dia, Tomoya lentamente guardou o jornal e tomou um gole do chá vermelho que Aqua havia preparado com antecedência. Sem surpresa, era água benta purificada. Deixando a xícara de chá de lado, Tomoya fechou os olhos lentamente e começou a esvaziar seus pensamentos. Depois do arquipélago de Sabaldi veio o Thriller Bark e o Water 7, e o tempo estava muito curto. E agora, durante esse raro momento de lazer, era a hora de estudar o Haki do Conquistador que havia despertado mais cedo. Arcos fracos de eletricidade fluíram por seu corpo. Com a vantagem única da Goru-Goru no Mi, Tomoya, que estava altamente concentrado, rapidamente sentiu o poder que espreitava dentro dele. Embora não tivesse um professor formal, durante seus primeiros encontros com Shanks e Garp, ele aprendeu algumas técnicas com eles para uso futuro. Além disso, a Goru-Goru no Mi ampliou seu poder mental, tornando muito mais fácil para ele controlar o Haki do Conquistador em comparação a outros novatos. Zumbido. Quando seu espírito atingiu o ápice, Tomoya subitamente abriu os olhos e uma aura aterrorizante irrompeu. Trovões negros rugiram, as cores do mundo escureceram e tudo caiu em um mundo totalmente preto e branco, cobrindo todo o Sonho Sem Fim. Baki. Não muito longe dali, Miau, que estava ensinando Kana a maneira correta de segurar uma taça de vinho, de repente revirou os olhos e desabou na mesa de centro. Brook, que estava sentado na mesma mesa, se saiu um pouco melhor, com algumas gotas de suor frio aparecendo em sua cabeça craniana, permanecendo imóvel. Graças ao Yumi Yumi no Mi, que aumentou a força de sua alma, ele conseguiu resistir à intimidação do Haki do Conquistador. Kana, Aqua e King no convés foram os menos afetados, apenas erguendo a cabeça surpresos e olhando na direção da tempestade de Haki do Conquistador. Mais uma vez, o mundo de Miau foi ferido. Parece que ainda leva algum tempo para controlar livremente esse poder. Tomoya retirou seu Haki do Conquistador, segurando o queixo pensativo. Com sua proficiência atual, ele conseguia lançá-lo quando queria, mas parecia incapaz de diferenciar entre amigo e inimigo. Agora, sua intenção não era mirar em Miau, seu companheiro. Seu idiota, Tomoya, era você, né? Interromper alguém de repente é extremamente rude, Miau. Ao acordar, Miau imediatamente olhou para o culpado, gritando com Tomoya com seus dentes afiados. Mesmo como Pokémon, ele tinha sua dignidade. No entanto, a julgar pelo tempo que levou para acordar, sua imunidade ao Haki do Conquistador havia aumentado consideravelmente. Talvez seja por isso que companheiros de longa data como Zop e Bug, dos Chapéus de Palha, e Roger, não desmaiaram quando enfrentaram o Haki do Conquistador de primeira linha? Desculpe, ainda não consigo controlar a precisão. Tomoya coçou a cabeça com um sorriso, pedindo desculpas ao furioso Miau. Ei, Tomoya-san, se não me engano, o que você acabou de usar foi o lendário Haki do Conquistador, certo? Brook pareceu muito surpreso. Tendo permanecido na Grand Line por tantos anos, ele só ouvirá falar dessa aptidão real, que aparece em 1 milhão de pessoas. Era a primeira vez que a vivenciava pessoalmente. É verdade, mas ele acabou de despertar e vai levar muito tempo para dominá-lo. Tomoya assentiu. No mundo dos piratas, o revestimento Haki do Conquistador não era necessariamente o método de ataque mais forte, mas definitivamente era uma marca registrada dos lutadores de alto nível. Isso, junto com o fortalecimento corporal e a aquisição de habilidades do Poço dos Desejos, foi uma maneira crucial para ele ficar mais forte. Como esperado, você também possui as qualidades para se tornar um rei. Brook suspirou profundamente. Como seu capitão, isso não era de se esperar. Desta vez, Tomoya não demonstrou nenhuma humildade.
Ei, Tomoya, isso foi tão legal agora, posso aprender? Kana se levantou, seu rosto delicado cheio de curiosidade, levantando a mão como uma colegial. O aqui do despertar do conquistador é incrivelmente difícil, Kana, mas comparado a isso. Lembrando-se das descrições de seus companheiros sobre a batalha de Kana com Akainu, Tomoya caminhou até ela, levantou o braço e silenciosamente ativou o armamento aqui. Uau! Aqui preto envolveu seu braço inteiro, cobrindo-o com um preto profundo. O armamento aqui, que pode atingir corpos reais de usuários do Logia, é mais adequado para você. O poder de combate de Kana era inegável. Com força total, ela conseguia até mesmo derrotar Sakazuki neste momento. Entretanto, ela era muito passiva contra as formas elementais dos usuários de Logia. O oponente nem precisou se mover para desviar facilmente de todos os ataques de Kana. Portanto, foi necessário deixar Kana tentar treinar o Aqui do armamento. Uau, Magia Yabaku Ne. Kana olhou fixamente para o braço enegrecido de Tomoya piscando. Então, com isso, Kana pode acertar aquele cara de magma. Sem dúvida, esse título que faria Akainu cuspir magma no local foi aprendido com a deusa muda. Exatamente. Tomoya retraiu o braço e começou a explicar os princípios básicos e técnicas de liberação do Aqui do armamento para Kana. Após uma explicação geral, sua boca ficou seca, e ele se virou para tomar um gole do chá cheio de água benta de aqua, ponderando. Kana, sendo um dragão ancestral com potencial infinito, não deve ter problemas para aprender o Aqui do armamento. A única questão era quanto tempo levaria para sua mente matura compreender. Com a orientação dele, ela conseguiria alcançá-lo em um mês, o que seria bem a tempo de chegar ao novo mundo. Quando ele chegou a essa conclusão, um zumbido repentino soou atrás dele, indicando a ativação do Aqui. Ei, Tomoya, é assim? Virando-se, Tomoya cuspiu sua água benta com um pull. Kana ficou ali, com os olhos arregalados de curiosidade, examinando sua mão levemente enegrecida. Embora muito tênue, a aura que emitia era inconfundível. Era de fato Aqui do armamento. Não é isso? Kana notou a expressão incomum de Tomoya. Certo, mas Kana, como você conseguiu? Tomoya não pôde deixar de perguntar. Até Brook e Miao se inclinaram com curiosidade. Embora Brook fosse apenas um esqueleto sem orelhas, Kana inclinou a cabeça, descartando o Aqui do armamento, e disse com naturalidade. Eu só fiz o que você disse, Tomoya. Tomoya. Relembrando seus dias difíceis de treinamento de Aqui na Vila Fuxia, constantemente perseguido por feras, ele de repente percebeu que comparar pessoas, ou dragões, era inútil. Pensando bem, até mesmo a deusa muda Aqua compreendeu a essência do Aqui da observação num piscar de olhos. Que talento invejável entre esses companheiros nada convencionais. Enquanto ele pensava nisso, Aqua, que estava pescando na popa, riu e correu animadamente. Tomoya, Tomoya, vocês precisam ver isso. É hilário. Tem alguém sentado num barco quebrado, remando com uma espada, hahaha. O conteúdo da risada dela fez o coração de Tomoya disparar. Um barco quebrado? Remando com uma espada? Quando ele estava prestes a ir ao convés para verificar sua suspeita, um clarão de luz vermelha surgiu em seus olhos. Uma vasta e avassaladora sensação de perigo apareceu de repente, envolvendo todo o sonho sem fim. Sem dizer uma palavra, Tomoya usou sua habilidade Goro-Goro no Mi para se teletransportar instantaneamente para o mar lá fora. Ao chegar, o sonho sem fim soou um alerta urgente de perigo. À frente, um enorme corte verde se aproximava rapidamente, preenchendo toda a sua visão. Tendo percebido a situação com antecedência através do Aqui de observação, Tomoya bateu palmas, liberando um dragão trovejante em direção ao corte aterrorizante. Estrondo. O dragão do trovão e o corte verde colidiram violentamente no ar, fazendo com que o mar calmo se erguesse em ondas enormes. O que está acontecendo? Estamos sendo atacados? Brook e Miao, Aqua e Kana seguiram de perto, olhando para o homem vestido de preto em pé no pequeno barco quebrado, segurando uma espada. Aquele homem é... As pupilas de King se contraíram. Tendo-o encontrado uma vez em Mar do Leste, ele rapidamente reconheceu a verdadeira identidade do intruso. Olhos de gavião, Drácula Mihawk. Arcos elétricos dançavam enquanto o mar turbulento se acalmava gradualmente. Que maneira inesperada de dizer olá. Tomoya levantou a mão, agarrando o Sandai Kitetsu e o Yubashiri que ele havia pegado do porão do navio usando sua habilidade de fruta, olhando fixamente para olhos de gavião com uma expressão séria, o maior espadachim do mundo. Eu não esperava encontrar a infame estrela em ascensão do mundo atual, Tomoya, o trovão maligno, em tal lugar. Mihawk levantou lentamente a lâmina negra Yoru que ele tinha acabado de balançar, segurando-a horizontalmente na frente dele. A lâmina negra refletia seus olhos dourados e afiados, como os de uma águia. Tomoya estendeu os braços, agarrando firmemente o Sandai Kitetsu e o Yubashiri, e sorriu para os olhos de gavião. Para um homem como você ter ouvido falar do meu nome? Seria estranho se eu não tivesse feito isso. Olhos de Gavião fez um comentário raro, seus olhos se voltando para as duas espadas de Tomoya. Como o maior espadachim do mundo, ele reconheceu instantaneamente o Sandai Kitetsu e o Yubashiri, lâminas bem temperadas. Você também é um espadachim? Apenas um hobby. Derrotar até mesmo almirantes não é algo feito por hobby. Então, Olhos de Gavião, você não veio aqui só para dar elogios, veio? Eu estava passando por ali e senti o Aqui do Conquistador vindo nessa direção, então vim dar uma olhada. Aquele corte, capaz de partir nosso navio, também foi uma coincidência? Ao ouvir isso, Mihawk, que raramente sorria, curvou os lábios em um sorriso dominador. Esse corte foi por interesse. Uma explicação tão fraca não é muito convincente.
Enquanto ele falava, o corpo de Tomoya crepitou com raios, seus olhos se estreitaram enquanto sua aura continuava a subir. Ele captou a inconfundível intenção de batalha nos olhos afiados do Olhos de Gavião. Afinal, como o espadachim que vagava por aí procurando oponentes fortes para treinar, estava claro que o Olhos de Gavião estava interessado nele. Sendo esse o caso, ele não tinha motivo para recuar. Além de responder à forte intenção de batalha, ele também queria se aprimorar e se tornar mais forte através de uma luta com um especialista de alto nível. Buzz! Quando o Aki do armamento se manifestou completamente, as lâminas do Sandai Kitetsu e do Yubashiri ficaram pretas. Imediatamente depois, lava derretida comprimida transbordou, adicionando um efeito explosivo de alta temperatura às lâminas. Finalmente, um relâmpago negro crepitou violentamente, fluindo pelas lâminas de vento com uma camada final de aumento de dano. Afinal, o oponente era o maior espadachim do mundo, cuja habilidade superava até mesmo a de Shanks Ruivo. Ele não ousou ser arrogante e usou todas as suas habilidades desde o início. O golpe mais forte. Uma aura inspiradora. Lutar contra um homem como você certamente excitará a lâmina negra mais forte do mundo, Yoru. Mihawk abaixou sua postura, agarrando o longo punho de Yoru com ambas as mãos enquanto o feroz Aki irrompia. Um relâmpago vermelho escuro irrompeu com brilhos dourados, cobrindo a lâmina negra com uma barreira quase invisível. Como rival de Shanks e objetivo final de Zoro, Mihawk, embora não explicitamente declarado na história original, obviamente poderia usar a técnica de ponta do revestimento Aki do Conquistador. Espada do Desfiladeiro, luz negra, velocidade divina relâmpago. Envolto em um raio negro, Tomoya apareceu instantaneamente na frente de Mihawk, liberando seu Aki do Conquistador e desferindo seu golpe mais poderoso. Ao mesmo tempo, Mihawk, em silêncio e sem anunciar seu movimento, brandiu sua lâmina. ZZZ. O Aki do Conquistador colidiu com o Aki do Conquistador. A lâmina negra Yoru colidiu com Sandai Kitetsu e Yubashiri, explodindo com um relâmpago vermelho escuro avassalador. Um relâmpago vermelho escuro disparou para o céu, agitando as nuvens e abrindo uma fenda aterrorizante nos céus. Não apenas o Aki do Conquistador, mas você também tem um revestimento avançado. Sentindo a aura das duas lâminas, Mihawk semicerrou os olhos. Não é o revestimento Aki do Conquistador, é apenas o poder puro da Akuma no Mi? Com o trovão rugindo atrás dele, as mãos de Tomoya tremiam violentamente. Apenas resistindo ao golpe revestido de Aki de Mihawk, sua forte defesa física estava quase no limite. Você adivinhou, mas eu estava esperando por esse breve momento de distração. Mihawk, testemunhe o verdadeiro poder do trovão que cai. Estrondo. Das profundezas do céu dividido, trovões rugiram e enormes raios caíram, atingindo Mihawk, que ainda segurava sua lâmina em uma pose de corte. Preparar-se para atacar enquanto se lança um assalto, uma estratégia louvável. Cercado por trovões intermináveis, Mihawk permaneceu calmo, reconhecendo a estratégia de Tomoya. Suas mãos agarrando o cabo e romperam com um Aki ainda mais forte. Com o revestimento de Aki do Conquistador ainda mais poderoso, Tomoya não aguentou mais e foi golpeado com suas lâminas por Yoru. Após repelir Tomoya, Mihawk, parado no centro do trovão que caía, deu um passo à frente, segurando sua espada ao contrário. Ele desferiu um golpe verde feroz, estilhaçando todos os trovões que caíam em arcos fracos de eletricidade. ZZZ. O relâmpago que avançava rapidamente absorveu toda a eletricidade perdida. Banhado pelo relâmpago, Tomoya investiu contra Mihawk novamente. Sua velocidade era tão rápida que criou 10 imagens residuais, cada uma segurando espadas gêmeas. Enterro das 10 sombras, o fluxo estelar. 10 imagens residuais deixaram um longo rastro de relâmpagos, cercando Mihawk no mar. Os olhos dourados de águia de Mihawk brilharam com o brilho vermelho do Aki de observação. Diante de golpes tão rápidos e irracionais, até o maior espadachim do mundo, Mihawk teve que ficar sério. Capítulo 193. Salão dos Sonhos Sem Fim. Mihawk estava sentado de pernas cruzadas no sofá, com uma xícara de chá de alta qualidade preparado por Aqua à sua frente. A lâmina negra característica de Yoru já estava embainhada, pendurada silenciosamente em suas costas. Deixando de lado seu relacionamento com Shanks, o ruivo, para ser honesto. Ele originalmente não tinha nenhuma maldade em relação a Tomoya e sua tripulação no restaurante do mar. Depois do teste anterior no mar, ele ficou ainda mais convencido da força e coragem de Tomoya como um recém-chegado ao mar. A luta terminou em alta e a convite de Tomoya, Mihawk embarcou no Sonho Sem Fim como convidado. Parece que depois de receber uma grande recompensa do governo mundial, seus dias não são tão fáceis. Depois de tomar um gole do chá insosso, Mihawk silenciosamente colocou a xícara na mesa e suspirou em voz baixa. Eles não conseguiam mais nem produzir folhas de chá decentes. No entanto, para ser justo, comparado à água pura, esse chá teve um certo efeito calmante, tornando-se um refresco decente após a batalha. Em frente a ele estavam Tomoya e todos os membros da tripulação. Do que você está falando? Nossa qualidade de vida é super boa. Aqua foi a primeira a se levantar e refutar, acenando casualmente para Tomoya ao seu lado. Tomoya, traga todo o vinho fino do navio. Deixe que este chamado maior espadachim do mundo veja nossos recursos infinitos. Você só quer beber, não é? Tomoya acertou em cheio. Não. É justo entreter convidados com o melhor vinho, não é? Aqua se defendeu rapidamente. Mas o movimento caótico de seus olhos azuis já havia exposto completamente sua culpa. A operação furtiva de oferecer chá aos convidados, mas purificá-lo secretamente em água pura, era obviamente para beber vinho. Embora a cabeça da deusa muda estivesse cheia de água, era preciso admitir que quando se tratava de coisas benéficas para ela, ela tinha alguns pequenos planos.
apesar da atuação um tanto desajeitada que ela apresentou. Isso faz sentido, então, rei. Você poderia ir até a adega e trazer um pouco de vinho fino para o nosso convidado? Dizendo isso, Tomoya pegou a chave da adega e, sob o olhar ansioso de Aqua, jogou-a para King, que não estava muito longe. Se ele deixasse a deusa bêbada buscar o vinho, ela definitivamente guardaria algumas garrafas para si mesma. Assim como antes, quando foram recompensados com 4 garrafas de vinho fino por virar um navio de guerra da marinha e derrotar Zephyr e Akainu no dia seguinte, Tomoya encontrou 10 garrafas de vinho vazias e um quarto cheio de vômito arco-íris ao lado da cama de Aqua. Sem problemas. King levantou a mão e pegou a chave. Rei, você parece não saber onde fica a adega. Deixe que esta deusa lhe mostre o caminho. A deusa muda tinha acabado de se levantar quando uma mão forte pressionou preventivamente seu ombro. Virando o pescoço rígido, Aqua viu o rosto gentilmente sorridente de Tomoya. Tosse, sim, você não se perderia. Ela riu, coçou a cabeça para disfarçar o constrangimento e sentou-se obedientemente. Ao ver isso, um traço de surpresa brilhou nos olhos de Mihawk. Será que essa garota de cabelos azuis, aparentemente anormal, realmente tinha a terrível habilidade de invocar tsunamis e outros desastres de grande escala? Como se dizia? Vê-la pessoalmente era diferente de ouvir as histórias. Nem bruxa da água nem deusa da água pareciam descrevê-la com precisão. Ele olhou para King, que se afastava de costas para ele. Mesmo com roupas largas e casuais, os músculos das costas ainda eram evidentes. Mihawk teve uma impressão bastante profunda deste restaurante com a mais forte força de combate do mar. De volta ao Mar do Leste, esse homem observou calmamente o golpe de Mihawk, enquanto seu batimento cardíaco batia muito além do normal. Mesmo agora, em contato direto, Mihawk ainda não conseguia enxergar através daquele homem loiro supostamente forte, perguntando-se como ele conseguia se disfarçar com tais imperfeições naturais. Depois de vivenciar pessoalmente a força de Tomoya, essa dúvida não resolvida continuou a perturbá-lo. Infelizmente, tendo acabado de lutar contra seu capitão, fazer outro movimento agora realmente pareceria provocativo. Com esse pesar, Mihawk começou a observar os outros membros da tripulação do restaurante marítimo. Um gato de estimação chamado Cientista Sinistro, uma garota fofa engolindo peixes de um aquário, um esqueleto tocando violão no canto. Isso não parecia uma organização propriamente dita. Mas foi essa mesma tripulação que ousou atacar os nobres do mundo, os dragões celestiais, e escaparam ilesos 2 vezes do cerco de várias forças de fuzileiros navais de alta patente. Parecia a orientação do destino, pois Mihawk via infinitas possibilidades neles. Então, Mihawk, o que traz um homem como você a esta parte da Grand Line? Percebendo a sutil mudança na expressão de Mihawk, Tomoya perguntou. A pergunta repentina tirou Mihawk de seus pensamentos. Após olhar para o rosto calmo de Tomoya, ele não escondeu seus movimentos, temporariamente convocado pelo governo mundial. Estou indo para Mary Geoise para uma reunião. Aceitar intimações necessárias do governo mundial era uma obrigação para os Shichibukai. Claro, a menos que fosse uma intimação obrigatória, eles poderiam optar por ignorá-la. Ah? Até você tem que comparecer? Perguntou Tomoya, curioso. Acontece que estou interessado no conteúdo da reunião. Mihawk pegou a xícara de chá à sua frente, pensou por um momento, depois a abaixou novamente, olhando nos olhos de Tomoya e lentamente acrescentou. Uma reunião centrada nos piratas do Ruivo causando caos no Novo Mundo e no seu restaurante marítimo. A elegante e lírica música de piano parou abruptamente quando Brook, imerso em sua música, parou de tocar. Uma reunião centrada em nós, Miau? As orelhas de Miau se animaram instantaneamente. Adaptado à estrutura básica do mundo pirata. Ele sabia que uma reunião que fizesse o governo mundial mobilizar os Shichibukai deveria ser extremamente perigosa para eles. Isso mesmo. Foi essa a informação que recebi. Para mais detalhes, preciso falar com Mary Geoise. Mihawk finalmente pegou a xícara de chá novamente e tomou outro gole de água pura. Esta é uma informação muito importante para nós, obrigado. Tomoya expressou sua sincera gratidão. Dada a personalidade solitária e indiferente de Mihawk, foi incrível da parte dele trazer isso à tona de forma proativa. Nesse momento, King retornou da adega, carregando o que parecia ser um vinho tinto de altíssima qualidade. A qualidade era evidente nos olhos azuis instantaneamente iluminados da deusa muda. Considere isso como minha retribuição pelo vinho fino que você trouxe para este hóspede indesejado. Mihawk pousou elegantemente a xícara de chá. Frequentemente visto bebendo com Shanks, o ruivo, ele estava ansioso para provar o vinho no navio do restaurante mundialmente famoso. Vinho sem carne é um pouco fraco. Espere um momento. Tomoya se levantou lentamente, arregaçou as mangas e foi em direção à cozinha. Deixa eu ajudar, Miau. A Kana também quer ajudar. Miau não conseguia lidar com os olhos penetrantes de Mihawk, enquanto Kana, ela realmente queria ajudar. Sim, ajude a comer. Logo, pratos de carne deliciosos e perfumados foram servidos na mesa. Em meio à apresentação de o saque de Binks de Brook, todos, junto com Mihawk, começaram um relaxante e harmonioso banquete de vinho. No final, vendo que já era hora, Mihawk se levantou para partir, preparando-se para continuar sua jornada até Mary Geoise. Tomoya e sua tripulação estavam na proa do sonho sem fim, observando Mihawk partir em seu pequeno barco dilapidado. Talvez tenha sido por causa dos olhos atentos, mas dessa vez, Mihawk não usou Yoru para remar, como Aqua coincidentemente viu antes.
No final, Tomoya não convidou Mihawk para se juntar ao navio deles, porque isso era impossível. Além de sua suprema habilidade com a espada e poder de combate, Mihawk se tornou um Shichibukai para evitar problemas. No futuro, quando o sistema Shichibukai foi abolido, ele escolheu se tornar um subordinado de Bug, também para evitar problemas. Ele valorizava a liberdade mais do que a fama e o prestígio. E o sonho sem fim, desde que atacou os dragões celestiais, estava destinado a ficar no olho do furacão, tornando-se o vórtice mais problemático desta era. No entanto, a visita de Mihawk trouxe benefícios consideráveis para Tomoya. Primeiro, sua esgrima e Haki foram aprimorados na batalha intensa, mostrando sinais de melhora significativa. Em segundo lugar, a reunião de Shichibukai organizada pelo governo mundial. Com base no tempo fornecido por Mihawk e na rota atual, quando eles chegarem em Alabasta, é bem provável que Crocodile, outro Shichibukai, seja invocado por Mary Geoise. Esta foi uma informação muito valiosa, crucial para planejar suas próximas ações em Alabasta. Enquanto o sonho sem fim avançava em direção a Alabasta, no Call Belt, em ambos os lados da Grand Line, a bandeira do governo mundial tremulou levemente, e o enorme navio de guerra da marinha, movido por rodas de paz, navegou rapidamente por esta zona especial sem vento. No convés do navio de guerra, a fumaça do charuto subia em anéis. Um homem de casaco ficou sem expressão, olhando fixamente para o mar incrivelmente calmo à sua frente. Uma cicatriz chocante atravessava seu rosto, marcando como Crocodile um dos Shichibukai. Ao lado dele estava Dais Bones, o usuário da Supa Supa no Mi. Ao contrário de Mihawk, Crocodile escolheu ser escoltado por um vice-almirante do quartel-general, pegando um atalho para Mary Geoise. Quanto ao motivo pelo qual ele aceitou a convocação e deixou Alabasta temporariamente, o motivo era simples. Ele queria usar a inteligência do governo mundial para aprender mais sobre Tomoya e os movimentos de sua tripulação, para recrutá-los para sua futura Baroque Works, tornando seus subordinados mais fortes. Isso tornaria mais fácil tomar Alabasta e obter a arma ancestral Pluton para dominar o mundo. Embora fosse um tanto arrogante, era preciso admitir que Crocodile tinha talento para selecionar pessoas. Seja o futuro Rei Novato Mr. 2, o MVP duplo de Impel Down e Guerra dos Melhores Mr. 3, ou Nico Robin da equipe do Chapéu de Palha. Todos eles eram personagens impressionantes. Juntos, eles eram uma força a ser reconhecida. Entretanto, ainda imerso em sua ambição de dominar o mundo, Crocodile não sabia que sua base seria roubada pelo novato que ele estava de olho. O sonho sem fim remodelado era incrivelmente eficiente, atravessando o clima rigoroso da Grand Line em apenas um dia e uma noite e alcançando com sucesso o reino de Alabasta. Olhando ao redor, toda a terra estava cinza amarelada, com nada além de tempestades de areia intermináveis. Não era tão próspera quanto outras ilhas, nem mesmo uma planta verde decente podia ser vista. O sonho sem fim atracou lentamente na costa rochosa. Quando a curiosa tripulação desembarcou, o navio, sob o controle remoto de Miau, ativou seu modo submarino e afundou gradualmente no fundo do mar escondido. Isso evitou o constrangimento de um navio desguarnecido ser saqueado e ocultou melhor seu paradeiro, reduzindo problemas desnecessários com piratas ou com a marinha. Assim que pisaram na terra escaldante, eles encontraram obstáculos inesperados. Um grupo de peixes-boi Kung Fu com braços musculosos e conchas nas costas. De onde vieram esses peixes-boi idiotas? Pela postura agressiva deles, eles não vão nos deixar passar a menos que os derrotemos. Aqua olhou para as criaturas fofas bloqueando seu caminho e caiu na gargalhada zombeteira. Pu pu pu. Os peixes-boi Kung Fu, aparentemente entendendo-a, cerraram os punhos, prontos para a luta. Esses são peixes-boi Kung Fu que frequentemente aparecem perto da costa de Alabasta, e seu maior interesse é lutar com criaturas que passam. Tendo visitado Alabasta antes, Brook estava familiarizado com essas criaturas marinhas únicas e explicou: se você derrotá-los, eles se tornarão seus seguidores leais. Enquanto falava, ele deu um passo à frente com sua espada de bengala, pronto para lidar com os persistentes peixes-boi que bloqueavam a estrada. Brook, deixe esses peixes-boi idiotas para essa deusa. Inesperadamente, a normalmente preguiçosa Aqua correu para frente, segurando seu cajado de deusa com raro entusiasmo. Como uma deusa sensível à água, ela não resistiu à frase de Brook, seguidores leais. Mesmo que fossem apenas um grupo de peixes-boi Kung Fu. Vamos, seus peixes-boi idiotas, tornem-se seguidores leais desta deusa. O corpo de Aqua brilhava com luz azul, seu cajado balançava enquanto água limpa emergia. Ei, Aqua, é melhor usar seu soco divino característico, Tomoya lembrou por trás. Não me despreze, Tomoya. Lidar com esses peixes-boi idiotas não exige meu movimento final. Orgulhosa Aqua ignorou completamente o lembrete de Tomoya, manipulando a água e atacando corajosamente os peixes-boi Kung Fu. O que quero dizer é que os peixes-boi vivem naturalmente na água. Observando a atitude arrogante da deusa muda, Tomoya silenciosamente retirou suas palavras inacabadas e, junto com seus companheiros estupefatos, entrou no modo espectador. Mesmo sem a visão de futuro do Aki, ele conseguia ver claramente o destino da deusa muda. Com certeza, imune aos seus ataques aquáticos, Aqua logo foi cercada pelos furiosos peixes-boi Kung Fu, espancada a ponto de fugir, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ah! Me ajude, Tomoya-sama, eles ficam ainda mais fortes na água. Os companheiros contraíram a boca e gritaram em uníssono. Não é óbvio, Miau. Capítulo 194. Um deserto sem fim se estendia, com um grande lagarto do deserto correndo rapidamente em direção a um assentamento humano próximo.
com lágrimas caindo de suas duas grandes saliências na cabeça. Tomoya e sua tripulação estavam deitados tranquilamente nas costas do lagarto do deserto, bebendo chá e conversando. O clima de Alabasta tinha diferenças extremas de temperatura, com o sol escaldante durante o dia sendo capaz de arrancar uma camada de pele. Porém, naquele momento, todos ainda usavam roupas leves e descoladas, sem a típica imagem de um pano cobrindo a cabeça, emitindo um leve brilho azul. Com Aqua, a deusa da água, fornecendo um lustre, naturalmente não havia necessidade de se preocupar em se queimar no sol. Dadas suas constituições físicas monstruosas, eles normalmente não sofreriam dessas condições. No mínimo, os efeitos na prevenção de queimaduras solares e irritações oculares foram bastante significativos. Embora a deusa muda fosse geralmente incrivelmente insegura, ela sempre conseguia ser inesperadamente eficaz nesses pequenos aspectos. Era bastante estranho. Como a nobre e sagrada deusa da água, o poder divino de Aqua havia sido significativamente restaurado pela fé de numerosos seguidores da religião Axis, tanto no mundo pirata quanto em seu mundo original. No entanto, seja no mundo pirata ou em seu próprio mundo, ela sempre foi intimidada por criaturas ou animais fracos, completamente desprovidos de qualquer dignidade ou aura divina. Por exemplo, o grupo de peixes boi Kung Fu que havia bloqueado seu caminho na costa anteriormente. Para ser franco, até um cachorro que passasse poderia ter pulado para lhe dar um tapa. Da perspectiva de uma deusa, isso era incrivelmente degradante e indigno. Mas, paradoxalmente, esse era precisamente o charme único de Aqua, que a distinguia das outras deusas. Lembrando-se da época em que a deusa muda foi invocada pela primeira vez e dormia alegremente no chão do restaurante todas as noites, Tomoya não pôde deixar de sorrir. Chega, Tomoya. Você não só não está ajudando, como ainda está se divertindo zombando dessa deusa. Os sentidos aguçados de Aqua captaram o sorriso no rosto de Tomoya, e ela o repreendeu severamente, expressando sua insatisfação. Mais cedo foi Kana quem interveio para derrotar os peixes boi Kung Fu que os perseguiam, virando-os de cabeça para baixo. Naturalmente, os peixes boi Kung Fu abandonaram Aqua e juraram lealdade a Kana. Eu não estava zombando de você, eu só estava pensando em algo engraçado. Não sobre os peixes boi Kung Fu, explicou Tomoya com um sorriso. Algo engraçado? Conte para todo mundo rir. Ao ouvir isso, Aqua imediatamente mudou sua expressão. Perdendo prestígio diante dos peixes boi Kung Fu, ela estava desesperada por uma distração para desviar a atenção de seus companheiros. Você quer mesmo ouvir? Tomoya pigarreou, sua expressão ficando séria. Claro, é tão chato viajar assim sem fazer barulho, Aqua insistiu sem pensar duas vezes. Essa rara oportunidade de desviar o foco do seu constrangimento não poderia ser desperdiçada facilmente. Tudo bem, mas lembre-se, você pediu por isso. Depois de organizar seus pensamentos, Tomoya começou a relatar os momentos embaraçosos da deusa muda no restaurante na Vila Fúcsia. Histórias de que ela foi ridicularizada pelo pequeno Luffy enquanto roubava ninhos de pássaros. De que foi intimidada por pequenos bandidos da montanha e de que foi jogada em uma vala fedorenta por um grande urso preto. Quem imaginaria que antes de eu entrar, a senhorita Aqua viveria aventuras tão grandiosas? King fez sua avaliação com uma expressão vazia. Mesmo sendo o segundo membro da tripulação, ele não conhecia essas histórias secretas. Como esperado de Aqua, realmente extraordinário, Miau. Miau fez um sinal de positivo com um sorriso travesso. Kana te admira, Magia e Abaku Ne. Kana te admira muito. Kana exclamou sinceramente. Embora seja uma deusa, a senhorita Aqua é muito tranquila, e oh. Até o astuto Brook interveio para dar seu comentário. Até o lagarto do deserto em que eles estavam montados soltou uma risada e seu rosto escamoso exibia uma expressão humana. A risada zombeteira era avassaladora, deixando o rosto de Aqua tão vermelho quanto o magma de Akainu. Como ela pretendia apenas relaxar e assistir ao show, nunca imaginou que a piada seria com ela. Ah! Maldito seja, Tomoya, juro que vou te estrangular, essa deusa com certeza vai te estrangular. Incapaz de suportar mais, a deusa furiosa e muda investiu contra Tomoya, agarrando seu pescoço e sacudindo-o violentamente, fazendo espuma voar por todos os lados. E assim, o mundo em que apenas Aqua foi ferida foi alcançado mais uma vez. Em meio a tanto risos e alegria, eles logo viram o contorno de uma cidade um tanto dilapidada no vasto deserto à frente. Ruínas e paisagens desérticas cercavam a cidade. Hehehe, não se esconda, minha princesinha, saia obedientemente e deixe o tio capturar você, ok? Em uma parede de pedra, um homem lascivo com uma grande faca na cintura olhava ao redor, sua boca emitindo uma risada sinistra. Ele era um líder dos bandidos da areia na área próxima, atualmente tentando capturar a princesa do reino que havia escapado da capital. Abaixo, uma garotinha de cabelos azuis estava encostada na parede de pedra, com o rosto cheio de medo, segurando a boca com força. Depois de uma série de tropeços, seu vestido elegante e bonito estava sujo, e seu rosto delicado estava coberto de poeira, não mostrando nada da aparência de uma princesa. Ela era a princesa Nefertari Vivi de Alabasta de 6 anos. Aterrorizada, a líder dos bandidos da areia já havia avistado o esconderijo de Vivi. Com o objetivo de fazer fortuna sequestrando a princesa, ele pulou do alto do muro de pedra, bloqueando a rota de fuga de Vivi. Então você estava se escondendo aqui, hahaha, vamos ver para onde você consegue correr dessa vez. O líder dos bandidos da areia, como se visse uma pilha de tesouros acenando para ele, aproximou-se cada vez mais de Vivi, que estava encurralada com passos gananciosos. Enquanto a sombra alta envolvia, Vivi estremeceu de medo. Assim que as mãos sujas do líder dos bandidos da areia estavam prestes a tocar Vivi, fique longe dela, seu maldito bandido da areia.
Acompanhado por um grito determinado, um porrete de madeira atingiu o lado do rosto do líder dos bandidos da areia, fazendo-o voar para dentro de um poço de areia. O Salvador, com um pano branco na cabeça e roupa simples de um tom cinza amarronzado, estava parado protetoramente na frente de Vivi, exibindo uma bravata juvenil. Cosa. O medo de Vivi se dissipou um pouco quando ela gritou seu nome com alegria. Cosa não teve tempo de verificar o estado de Vivi porque o líder dos bandidos da areia havia se levantado novamente. Garoto, você tem força. Com uma expressão sombria, ele sacou a grande faca da cintura, encarando o porrete de madeira na mão de Cosa. Mas você acha mesmo que pode proteger a princesa com esse brinquedo? Que tolice! A luz do sol refletida na lâmina afiada acelerou os batimentos cardíacos de Cosa. Entretanto, mesmo sendo a primeira vez que enfrentava um adulto tão violento, o jovem Cosa não recuou, protegendo Vivi firmemente atrás de si. Seu bandido da areia maldito, Vivi é a vice-líder da nossa gangue da areia. Você não pode tirá-la daqui. Ao ouvir isso, o líder dos bandidos da areia riu muito, então seus olhos brilharam com ameaça. Bem, nesse caso, terei que lhe mostrar a dura realidade do mundo adulto. Quando o líder dos bandidos da areia sacou sua faca para esfaquear, Cosa gritou e avançou. Espirro. Sangue espirrou quando Cosa desviou para evitar um golpe fatal, levando um corte na testa em troca. Suportando a dor intensa, ele brandiu seu porrete com toda a força, acertando no rosto do líder dos bandidos da areia. Cambaleando com o golpe, o líder dos bandidos da areia caiu com um baque, esparramando-se nas dunas de areia escaldantes. Líder, você está ferido. A princesa Vivi cambaleou para verificar o ferimento de Cosa, mas o ofegante Cosa a empurrou para trás. Vivi, corra rápido e chame os adultos da vila. Seguindo seu olhar determinado, ela viu mais 2 homens altos com facas aparecerem ao lado do líder caído dos bandidos da areia e seus subordinados. A situação não havia melhorado, mas se tornado ainda mais perigosa. Ei, não é um pouco constrangedor 3 adultos intimidarem 2 crianças? Enquanto Cosa ofegava e Vivi permanecia impotente, uma voz profunda e provocadora surgiu de repente atrás deles. Cosa não ousou se virar completamente, apenas olhando para trás com o canto do olho. Ao ver a figura alta e bonita, ele ficou completamente chocado. Ele nem percebeu quando aquele homem vestido de forma estranha apareceu tão perto deles. Desgraçado! De onde surgiu esse idiota? Aconselho você a não se meter na vida dos outros. O líder dos bandidos da areia em recuperação cuspiu um dente quebrado e tirou seu cartaz de procurado, gritando para o homem. Sou um bandido da areia com uma recompensa de 4 milhões de belis, Wang Dong. Pessoas como você, eu já matei 28 delas. Wang Dong? Ao ouvir o nome e o tom familiar, Tomoya parou por um momento, sentindo inexplicavelmente uma vontade de rir. Se você sabe o que é bom para você, suma daqui antes que eu precise levar isso a sério. Wang Dong pensou que seu nome havia intimidado o estranho e estava prestes a aproveitar a oportunidade quando 2 de seus subordinados gritaram de terror de repente. Ah, essa cara é... Reconhecendo a identidade de Tomoya, os 2 subordinados desmaiaram, molhando as calças de medo. Que diabos vocês 2 idiotas estão fazendo? Dong rugiu brandindo sua faca. Não, chefe, aquele homem é Tomoya, o trovão do mal com uma recompensa de 750 milhões de belis. O que? Os olhos de Dong quase saltaram das órbitas enquanto ele examinava cuidadosamente o jovem à sua frente. O rosto sorridente gradualmente se tornou igual ao do recente cartaz de procurado que chocou o mundo. E então ele também ficou apavorado, e sua expressão antes arrogante mudou visivelmente. Correr. Quase instantaneamente, os 3 bandidos da areia chegaram a um consenso, correndo em direções diferentes para salvar suas vidas. Infelizmente, com aquela velocidade patética, como eles poderiam escapar da fúria dos raios? Bum! 3 relâmpagos desapareceram da vista de Vivi, e a perturbação foi rapidamente soterrada pela areia amarela avassaladora. Quem é você? Não ouse machucar a Vivi. Cosa, ainda abalado, permaneceu firme na frente de Vivi, apesar de testemunhar o poder aterrorizante. Corajoso mesmo, mas suas pernas trêmulas revelavam seu medo. Afinal, ainda sou apenas uma criança. Não se preocupe, não tenho intenção de lhe fazer mal. Tomoya riu baixinho, com as mãos nos bolsos para demonstrar sua boa vontade. Vendo Cosa ainda em alerta máximo, Tomoya lentamente virou a cabeça para olhar a árvore e o tecido cinza que se projetavam estranhamente do deserto não muito longe. 2 figuras eram claramente visíveis. Até Aqua balançaria a cabeça diante de disfarces tão desajeitados. Venham vocês 2. Ele acenou para eles. Percebendo que estavam expostos, os 2 trocaram olhares, desmantelando imediatamente seus disfarces inúteis e se aproximando cautelosamente. Eles eram o Rei Cobra de Alabasta, vestido de forma simples, e o capitão da Guarda Real de Alabasta, Igaron, com seu cabelo encaracolado único. Preocupados com a segurança de Vivi, esses 2 líderes do reino a seguiram secretamente para fora da capital, constantemente se escondendo nas sombras para observar. Era inédito que um rei e seu ministro estivessem em tal estado. Felizmente, Alabasta estava em paz, sem grandes guerras. Pai Igaron? Chocada, os olhos de Vivi se encheram de lágrimas enquanto ela agarrava a mão de Cosa e corria em direção a eles. Somente na presença deles ela se sentia segura. Calma, Vivi, ioioioiô, está tudo bem, não tenha medo. Igaron se abaixou para limpar as lágrimas e a poeira do rosto de Vivi, cantando em seu tenor característico. Essa era sua maneira de falar. Depois de acalmar os medos de Vivi, King Cobra se virou para Tomoya, com os olhos cheios de cautela. Então, posso perguntar, Sr. Tomoya, renomado mundialmente, o que o traz a Alabasta? Até mesmo os bandidos da areia conseguiam reconhecer Tomoya, então, naturalmente, Cobra não era estranho à sua identidade.
Sabendo quão assustador esse grupo poderia ser, a expressão de Cobra era muito séria, não ousando demonstrar qualquer negligência. Principalmente na ausência de Crocodile, o Shichibukai estacionado aqui. Não fique nervoso, como eu disse antes, não tenho interesse em Alabasta, estou apenas de passagem, disse Tomoya casualmente. Da perspectiva de Cobra e Igaron, as palavras de Tomoya pareciam nada convincentes. Afinal, até mesmo Crocodile, que cooperava com o governo mundial, estava de olho em Alabasta. Cobra escolheu suas palavras cuidadosamente, prestes a fazer alguns comentários educados ao homem à sua frente, quando uma nuvem de poeira apareceu à distância. Montados nas costas de um lagarto gigante do deserto, os companheiros de Tomoya chegaram e começaram a desembarcar, acenando adeus ao grande lagarto. Aliviado, o lagarto do deserto com duas grandes saliências na cabeça rapidamente se enterrou no deserto mais profundo e desapareceu. Kana olhou fixamente para o local onde o lagarto havia desaparecido, seu pequeno rosto demonstrando arrependimento. Naquele momento, um escorpião de areia passou pelo seu pé. Uivo, o escorpião da areia estava morto. Ao testemunhar essa cena predatória natural, as bocas de Cobra e Igaron se contraíram. Por algum motivo, a cautela deles em relação à equipe do restaurante marítimo diminuíram de repente. Naquele momento, um falcão completamente emplumado desceu do céu, transformando-se em um homem envolto em um pano cinza na frente de todos. Ele era Pel, o vice-capitão da Guarda Real de Alabasta, conhecido como Falcão Guardião. Após um olhar surpreso para os rostos desconhecidos de Tomoya e seus companheiros, Pel caminhou rapidamente até Cobra. Lorde Cobra, acabamos de receber a notícia de que uma tripulação pirata brutal atacou o porto na costa leste, causando muitas baixas. Capítulo 195. Você disse o quê? Piratas atacaram a cidade portuária na costa leste? Ao ouvir as notícias de Pel, Cobra e Igaron, que já estavam nervosos, ficaram ainda mais tensos. Não só a tripulação do restaurante marítimo apareceu com intenções pouco claras, mas agora também havia um caos pirata. Com Crocodile convenientemente ausente durante esse período, certamente não foram boas notícias para o reino de Alabasta. Apesar de termos notado os potenciais esquemas ocultos de Crocodile desde a chegada deste Shichibukai, os ataques piratas aos portos costeiros diminuíram significativamente. Foi uma pena, na verdade. Apesar de ser um reino com 600 mil soldados da reserva, eles caíram na situação de precisar da proteção de um pirata. Claro, isso estava inseparavelmente ligado à questão central do vasto território e dos recursos escassos de Alabasta. Cobra, que não era um governante implacável, não era adequado para ser um tirano. Mesmo um rei com uma abordagem mais assertiva, porém impotente, enfrentaria a mesma situação embaraçosa. Caso contrário, Crocodile não teria ocupado Alabasta confortavelmente por mais de uma década. Lorde Cobra, a situação é urgente. Preciso ir e estabilizar a situação. Percebendo que os estranhos à sua frente não demonstravam hostilidade para com King Cobra, Pel curvou-se profundamente, batendo suas asas totalmente emplumadas, e disparou em direção ao céu distante. Como um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan com a habilidade de se transformar em um falcão, ele tinha uma vantagem natural em velocidade, permitindo que ele rapidamente desse suporte ao campo de batalha. Por que o segundo mais rápido? Você pergunta. Piratas, hein? Eles sabem mesmo escolher o momento certo. Considerem isso um presente de boas-vindas. Esperem por mim aqui. Sem esperar por uma resposta de Cobra e Igaron, o corpo de Tomoya estalou com eletricidade. Com seu aqui de observação amplamente espalhado, ele rapidamente localizou a cidade costeira que estava sendo atacada por piratas. No segundo seguinte, sob os olhares atônitos de Cobra, Vivi e os outros, Tomoya se transformou em um raio e desapareceu. Na verdade, com seu domínio atual das habilidades de Aki e Akuma no Mi, ele já conseguia executar ataques precisos de raios de longo alcance como Enel. Mas considerando a iminente operação roubo da casa do Crocodile, ele decidiu fazer uma aparição pública para as pessoas primeiro. Dessa forma, Aqua teria menos pressão na hora de recrutar seguidores mais tarde. Um usuário de Akuma no Mi do tipologia, como Crocodile. O experiente Igaron foi o primeiro a se recuperar do choque, olhando para o local onde Tomoya havia desaparecido e maravilhado com uma voz profunda. Assim como os jornais descreviam, ele era um homem monstruoso. Não se preocupe, não se preocupe. Embora ele possa ser um pouco sorrateiro, ele é bastante confiável quando se trata de fazer as coisas. Aqua acenou casualmente com a mão, mostrando sua confiança em Tomoya. Reconhecendo Aqua por seus longos cabelos azuis, Cobra perguntou timidamente: posso perguntar quem você é? Eu sou Aqua, a reverenciada deusa da água a quem este grupo adora devotamente. Com a saída de Tomoya, o mais problemático, Aqua se encheu de orgulho e adotou a postura de líder da equipe. Entendo, bem-vindos a Alabasta. Tendo acabado de se conhecer e inseguro sobre a origem do grupo, Cobra e Igaron permaneceram um tanto tensos e contidos. Enquanto falavam, a pequena Vivi, escondida atrás das calças de Cobra, observava curiosamente o estranho grupo à sua frente. Seu olhar atraído principalmente para Kana, que aparentemente tinha a mesma idade, e para o peludo Miau. Enquanto isso, Koza tentava manter uma fachada de calma, ao mesmo tempo assustado e sem vontade de recuar, forçando-se a encarar o assustador Brook. Ele sentiu que só assim poderia exibir a aura que um líder do grupo Areia-Areia deveria ter. Você está me encarando porque tem algo sujo no meu rosto? Brook percebeu o olhar do garoto e começou com sua piada fria característica. Embora eu seja apenas um esqueleto e não tenha rosto para falar, ah,
A risada arrepiante fez Koza desabar no local, escondendo-se covardemente atrás de Vivi. Embora não tivesse medo de piratas ferozes portando grandes facas, ele parecia ter muito medo de fantasmas esqueléticos. Afinal, ele era apenas uma criança de 7 ou 8 anos. Na cidade costeira do leste de Alabasta, as chamas aumentaram, os civis fugiram em todas as direções e os piratas atacaram livremente, saqueando e matando. Hahaha. Vir para Alabasta foi uma ótima escolha. Embora não seja tão rica quanto outras ilhas, não há marinha estacionada aqui. Podemos roubar quantos tesouros e mulheres quisermos. O capitão pirata com o chapéu de pirata estava à luz do fogo, rindo alto, observando sua tripulação reunir itens valiosos e belas mulheres. Seu rosto feio se contorceu de prazer. Devido a limitações territoriais, embora Alabasta tivesse presença naval, ela não podia ser espalhada por todas as cidades. Não leve minha mãe, seu pirata maldito. Um garotinho ensanguentado agarrou firmemente uma vassoura, batendo repetidamente na perna da calça do capitão pirata. Contra os piratas da Grand Line, o ataque total da criança era insignificante, como uma cócega. Cada golpe da vassoura só intensificava o desespero que tomava conta da cidade. Essa era a situação enfrentada pelas pessoas de nível inferior no mundo pirata, uma triste realidade por trás da era glamourosa e aventureira da Grande Era Pirata. Assim, em apenas alguns anos, Crocodile se tornou um herói nacional reverenciado por todos. Deixando de lado seus planos ocultos, pelo menos nos estágios iniciais da construção de suas forças, ele de fato deteve outros piratas e protegeu Alabasta. Pirralho inútil, já passou da hora de você aprender o seu lugar. O capitão pirata cutucou impacientemente a cera do ouvido e pegou a grande faca em suas costas. Assim que a lâmina de gelo desceu, rugidos estrondosos ecoaram ao redor deles. Então, o capitão pirata, com uma recompensa superior a 10 milhões de belis, foi atingido por um raio e carbonizado até virar cinzas, com sua arma virando pó e desaparecendo nas dunas de areia. Arcos elétricos preencheram a cidade em ruínas, sua força eletromagnética levantando areia e extinguindo as chamas violentas. Bom, bom, bom. Os outros piratas, imersos em seu frenesi de saques, não perceberam o que estava acontecendo até que o destino de seu capitão se abateu sobre todos eles. Em quase um instante, a tripulação pirata de 50 homens foi completamente aniquilada. A salvação repentina deixou os moradores em fuga parados, olhando ao redor, atordoados, para os incêndios extintos e os piratas desaparecidos, com expressões atordoadas, como se estivessem em um sonho. Punição dos céus. Aqueles malditos piratas, nem os céus os suportariam. Finalmente alguém se acalmou ajoelhando-se e curvando-se repetidamente em direção ao céu. Não seja ingênuo, não existe punição celestial. Uma voz fria interrompeu suas orações devotas. A eletricidade crepitou quando a forma de Tomoya se materializou no centro da cidade. Todos os olhares se voltaram para o homem banhado em raios. Apesar de desafiar o bom senso, eles rapidamente perceberam que fora esse homem quem salvara sua cidade. Afinal, aquele que havia repelido o pirata de 20 milhões de belis, o palhaço Bug, também era tão grandioso e sagrado. Chamando a atenção do público, Tomoya falou claramente, mas com uma intenção oculta, o poder geral da equipe. Lembre-se claramente, não foi o castigo do céu que a salvou, mas a nobre e sagrada deusa da água, Lady Aqua. Nenhum herói consegue proteger os fracos o tempo todo. Se não quiser ser intimidado, confie na sua própria força e junte-se à grande religião Axis. Antes que pudesse vomitar, Tomoya jogou fora os formulários de inscrição da religião Axis previamente preparados e mais uma vez desapareceu num relâmpago. Deusa da água, Senhora Aqua. O método misterioso e milagroso deixou os moradores da cidade boquiabertos. Eles se adiantaram cautelosamente, recolhendo os formulários de inscrição espalhados. Algumas pequenas linhas de texto imediatamente chamaram a atenção deles. E quando os cultistas da religião Axis levam a sério, eles podem fazer qualquer coisa. Somos capazes de qualquer coisa, mesmo se falharmos, não é culpa nossa. Se falharmos, a culpa é do mundo. Detalhes omitidos por brevidade. Ao lerem a doutrina alucinante, os moradores ficaram profundamente comovidos e seus olhos tristes gradualmente brilharam com sabedoria. Vivendo no fim do mundo, eles tinham poucas aspirações. Até mesmo um tênue vislumbre de esperança seria desesperadamente agarrado. Quanto a quem era o herói, parecia menos importante. Fortaleçam-se, protejam-se e juntem-se à religião Axis. As palavras de Tomoya ecoaram em seus corações e logo, as pessoas começaram a assinar os formulários de inscrição. Quando o Pel chegou em alta velocidade, os piratas relatados nas notícias já haviam se fundido com a terra, tornando-se parte do deserto. Pelas descrições dos moradores, ele ficou chocado ao deduzir que o homem que apareceu e salvou a cidade dos piratas era o jovem que ele acabará de conhecer. Sua velocidade era ainda maior que seu próprio voo. Ignorando os elogios intermináveis dos moradores, Pel decolou novamente, retornando em alta velocidade. O trovão do mal extremo, Tomoya, era um homem extremamente perigoso. Ele precisava retornar rapidamente para o Rei Cobra e a Princesa Vivi. Enquanto isso, no caminho de volta para a Vila de Koza, Tomoya encontrou uma situação inesperada. Um dragão branco gigante voou pelo céu, carregando Aqua e os outros em direção à costa. Fugindo? Num relâmpago, Tomoya apareceu nas costas de Kana, que havia revelado sua verdadeira forma de dragão. Ao ver Tomoya, Aqua recuou, silenciosamente recuando para trás dos outros. Esse comportamento evasivo indicava claramente que ela havia causado problemas sérios novamente. Explique, Aqua. O que aconteceu para vocês todos voltarem? Tomoya perguntou com a voz grave, enquanto o vento do voo em alta velocidade de Kana agitava suas roupas. Nada aconteceu. Estávamos apenas preocupados com a sua segurança e queríamos segui-lo para ver como você estava. Aqua se defendeu fracamente.
Seu tom não carregava a típica aura assertiva da deusa orgulhosa e muda. Aqua ouviu o garoto chamado Koza mencionar que a vila não tinha água, então ela convocou uma enchente e afogou a vila inteira. Miau. Miau expôs impiedosamente a mentira de Aqua. Tomoya. A partir dessa breve declaração, ele conseguiu imaginar vividamente todo o processo. Bem, pelo menos eu fiz Kana levar todo mundo embora antes que King e o cara de cabelo cacheado viessem exigir uma indenização. Aqua, sentindo-se desconfortável sob o olhar de Tomoya, finalmente desabou, gritando alto com uma expressão de dor. Compensação, vou tirar todo o meu precioso vinho. O bom vinho que ela havia guardado com muito esforço do Water 7, e que ela nunca estivera disposta a beber. Embora fosse uma deusa burra e encrenqueira, Aqua surpreendentemente seguia regras e tinha princípios morais básicos. Ou mais precisamente, ela não conseguia abandonar o pesado fardo de seu título de deusa. Boa resolução. Já que está a caminho, vamos pegar o vinho dos sonhos sem fim primeiro. Tomoya assentiu seriamente, sorrindo levemente. Embora ele pudesse adivinhar os verdadeiros motivos de Cobra e Garon para persegui-los, ele precisava assustar um pouco a deusa propensa a problemas. Ah, por favor, Tomoya-sama, me ajude. O dono da taverna disse que era uma edição limitada. Incapaz de se separar do vinho, Aqua agarrou-se entre lágrimas à perna de Tomoya. Ao verem isso, os outros se viraram, incapazes de suportar a observação. Esse comportamento descarado mais uma vez redefiniu sua compreensão da palavra deusa. Suspirar, ao ver a bolha de ranho de Aqua prestes a manchar suas calças, o coração de Tomoya amoleceu e ele decidiu não persistir. Afinal, ela era sua companheira convocada. Tudo bem, chega. Kana, volte para a aldeia. Na aldeia empobrecida onde Koza vivia, a água potável era o recurso mais precioso comparado aos bens perdidos. Eles ficariam gratos, sem exigir compensação. Certo. Ao contrário de Aqua, Kana claramente ouviu mais Tomoya. Ela se virou imediatamente, pousando de volta na vila, agora transformada em uma área alagada. Assim que pousaram, a animada cobra e os moradores correram até lá. Peço desculpas profundas pelos danos causados à vila. Eu, Tomoya, vou compensá-lo integralmente. Muito obrigada, senhorita Aqua. Você trouxe esperança para toda a vila. As vozes de Aqua e Cobra soaram simultaneamente, ambos congelados no lugar e olhando um para o outro. Gratidão? Trazer esperança? Desculpas? Compensação? King tem razão, senhorita Aqua. Em nome de toda a vila, ofereço nossa mais profunda gratidão. Com a fonte de água que você criou, não precisamos mais nos deslocar centenas de quilômetros. O frágil e velho chefe da aldeia, comovido até as lágrimas, disse: Você saiu tão rápido agora que pensei que nunca teria a chance de expressar minha gratidão. Atrás dele, a princesa Vivi, o teimoso Koza e todos os aldeões se curvaram 90 graus para Aqua em gratidão. Muito obrigado por salvar nossa vila. Ao ver essa cena, Aqua piscou seus olhos inteligentes, completamente confusa. O quê? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Capital do Reino de Alabasta, Alubarna. O espaçoso salão de recepção estava repleto de diversas iguarias de sobremesa, vinhos e bebidas renomados. Convidados e hospedados pelo King Cobra, Tomoya e sua equipe estavam ansiosamente aproveitando a variedade de comida. Embora as oferendas preparadas pelos servos de Cobra não fossem consideradas gourmet pelos padrões de uma tripulação de um restaurante marítimo, era a refeição mais luxuosa que uma terra árida como Alabasta poderia oferecer. Na realidade, mesmo para o grande reino com uma população superior a 1 milhão, o estilo de vida do rei Cobra, da princesa Vivi e da família real não era particularmente luxuoso. Eles não conseguiam nem se comparar à escória da nobreza do reino de Goa. No almoço, além de Cobra, Garon, princesa Vivi e Pel, havia apenas algumas criadas servindo pratos. Estava longe da grande recepção normalmente oferecida a convidados de honra. Afinal, Tomoya e sua tripulação ainda eram procurados pelo governo mundial, e diferentemente de um pirata legítimo como Crocodile, eles não podiam ser celebrados abertamente. Peço desculpas, senhor Tomoya. Suas identidades são um tanto sensíveis, então não podemos realizar uma grande recepção. À mesa de jantar, Cobra foi o primeiro a falar, pedindo desculpas a Tomoya. Independentemente de seu verdadeiro propósito em Alabasta, o fato de eles terem matado piratas, resgatado a cidade portuária e invocado água para aliviar a crise da vila foram atos inegáveis. Além disso, dada a sua capacidade de confrontar almirantes da marinha, seu poder era avassalador. A força de combate atual de Alabasta não era páreo para ela, e se Tomoya quisesse, toda a capital poderia se transformar em um inferno em um instante. Assim, compreendendo perfeitamente isso, Cobra assumiu uma postura muito humilde. Sem preocupações, sem preocupações. Assim é melhor. Muita gente seria chato. Tomoya disse, mordendo uma coxa de frango frita dourada e tomando uma bebida especial de Alabasta, agindo de forma muito familiar. Com o capitão agindo de forma tão casual, o resto da tripulação estava ainda mais à vontade. Aqua vagou entre vários vinhos especiais, sentindo-se extremamente feliz ao se lembrar da sincera gratidão dos aldeões. Ela finalmente desfrutou da reverência que tanto almejava, exibindo sua magia com flores e pássaros, e até mesmo suas técnicas de origami que impressionaram Vivi. Vivi, que costumava sair da capital para explorar, não era o tipo de princesa delicada que tinha medo de estranhos. Rapidamente se tornou amiga de Kana e Miau, compartilhando histórias de suas aventuras com a gangue da areia. Dado o propósito da tripulação e as regras reais, o plebeu Koza não apareceu. O falcão guardião Pel sentou-se com King inexpressivo, conversando casualmente enquanto tomavam cerveja. Em um canto do salão, Garon e Brook, ambos interessados em música, tinham uma conversa animada.
Senhor Tomoya, há algo que Alabasta possa fazer para ajudá-lo? Depois de comerem, Cobra convidou Tomoya para tomar chá em uma pequena sala de recepção ao lado do salão. Ele queria usar esse tópico para investigar sutilmente as intenções do restaurante marítimo em Alabasta. Afinal, havia um segredo sobre a cidade real de Alabasta que não poderia ser facilmente revelado, a arma ancestral Pluton. Ao ouvir de Pel sobre a promoção da religião Axis por Tomoya na cidade portuária, Cobra ficou muito preocupado com o surgimento de um segundo Crocodile. Tomoya percebeu a intenção de Cobra, tomando rico chá, e falou: Rei Cobra, como você viu, podemos resolver o antigo problema de escassez de água em Alabasta. Se tudo correr bem, seu povo não sofrerá mais com secas, pelo menos não tanto quanto agora. Ao ouvir isso, Cobra não demonstrou muita alegria. Em vez disso, sua testa franziu e sua expressão ficou mais séria. Lembrando da cena chocante de Aqua invocando uma grande quantidade de água pura do nada, ele engoliu em seco e perguntou em voz profunda: Não duvido da sua habilidade. Mas que tipo de cooperação você precisa da família real? No cruel mundo pirata, não havia bênçãos imerecidas. Como rei de um grande reino, Cobra, embora um tanto bonzinho, não era tolo e permanecia cauteloso. Normalmente, quanto maior o benefício oferecido pela outra parte, maior o preço que Alabasta teria que pagar. Como troca, você precisa promover o nome da deusa da água, Aqua, em todo o seu reino. Tomoya pousou delicadamente sua xícara de chá, sua expressão ficando séria. Considere isso uma transação. Promover o nome dela? Cobra pareceu surpreso. Com Crocodile como precedente, ele era muito cauteloso com qualquer coisa que envolvesse criar um herói do reino ou uma figura salvadora. Não que ele estivesse preocupado com a possibilidade de sua posição como rei ser ameaçada. Contanto que a vida de seu povo melhorasse, ele não se importava com essas coisas. Mas ele temia que por trás dessa boa vontade houvesse uma intenção maligna mais profunda. Sim, Aqua sempre sonhou em ser uma deusa reverenciada e adorada por inúmeras pessoas, e ela tem a habilidade de salvar Alabasta, nada mais. Tomoya naturalmente não revelaria a principal fonte de poder de Aqua, nem mesmo para o pai de Vivi, o amado Rei Cobra. Vendo Cobra ainda hesitante, Tomoya continuou: A propósito, nosso navio é a melhor arma do mundo, então não tenho interesse no seu chamado Tesouro Nacional, a antiga arma Pluton. Se Cobra ainda não quisesse cooperar depois de deixar as coisas tão claras, não haveria necessidade de continuar a conversa. A cooperação apenas tornaria mais fácil para Aqua ganhar seguidores. Ele não tinha escrúpulos em usar métodos mais contundentes se necessário. Em termos simples, ele estava notificando, não solicitando. Você sabe disso. Quem exatamente é você? Ao ouvir Tomoya mencionar o segredo guardado pela família Nefertari, Cobra não conseguiu mais manter a calma. Levantou-se abruptamente com a expressão mudando drasticamente. Tomoya não disse nada, tomando calmamente seu chá. Depois de respirar fundo, Cobra conseguiu recuperar a compostura e sentou-se novamente. Depois de vários segundos de contemplação, sabendo que sua posição atual era completamente desvantajosa, ele finalmente decidiu fazer um acordo. Entendo. A família real de Alabasta cooperará com suas ações, mas se encontrarmos qualquer dano ao nosso povo, mesmo sem chance de vitória, eu lutarei com você. Essa era a linha de pensamento inabalável de Cobra, e ele era muito firme em sua posição. Claro, Tomoya assentiu com um sorriso. Ele contava com o apoio do povo de Alabasta, então por que os machucaria fisicamente? Quanto ao estado mental deles, bem, isso dependeria deles. Além disso, dado o status de criminosos procurados, nem mesmo Alabasta pode apoiá-los abertamente. Cobra disse seriamente. Além disso, o Crocodile Shichibukai é um herói para o reino, e suas ações entrarão em conflito com os interesses dele. 2 problemas esperados e Tomoya, que havia se preparado para eles, permaneceu relaxado. Deixe o Croco comigo. Croco. Crocodile, quero dizer. Tomoya tossiu, tendo falado muito casualmente. Se tudo correr bem, posso até ajudar você a expulsá-lo de Alabasta. Quanto à pressão da Marinha e do governo mundial, caberá à sua família real suportá-la. Isso também faz parte do acordo. Para Alabasta, resolver o problema da água era o maior benefício. Naturalmente, nem tudo seria resolvido por ele. Ele era um homem de negócios, não um bonzinho. Isso. Cobra ponderou por alguns segundos e então assentiu resolutamente. Concordo. Fazer com que toda a população seguisse um criminoso procurado não era pouca coisa. Mas se isso significasse aliviar o sofrimento do povo, ele suportaria qualquer pressão. Essa era sua determinação como rei. Uma última pergunta. Seu método de invocação de água não é como o pó de dança proibido, que esgota as fontes de água em outras regiões, certo? Não, até lá, a maioria das pessoas em Alabasta terá acesso à água. Tomoya deu uma resposta tranquilizadora a Cobra. Imaginando uma cena harmoniosa e feliz, Cobra não pôde deixar de sorrir, não se preocupando mais. Nesse caso, estou aliviado. Então, um brinde a uma colaboração bem-sucedida King Cobra. Uma colaboração bem-sucedida. Assim, o negócio entre as duas partes foi oficialmente resolvido. Para Cobra e toda a família real de Alabasta, outro desafio crítico os aguardava. À medida que Aqua resolvia o problema da água e Alabasta gradualmente se tornava próspera, piratas, a Marinha e até mesmo o governo mundial estendiam suas mãos gananciosas para confiscar recursos. Até lá, Alabasta não seria um lugar abandonado e destruído, mas um alvo principal para várias ameaças. Entretanto, Tomoya não avisou Cobra sobre isso. Como ele disse, ele não era a babá de Alabasta. Cobra e o povo precisariam enfrentar e superar todos os problemas e desafios subsequentes juntos. Depois de terminarem seus negócios, Tomoya e Cobra retornaram ao salão, onde a equipe havia terminado de comer e estava conversando com Vivi e Pel nos sofás. Certo, Aqua, prepare-se. É hora de trabalhar.
Tomoya se dirigiu à deusa, que era o centro das atenções, exibindo sua magia de flores e pássaros. Sobre a promoção da religião Axis em Alabasta, ele já havia explicado brevemente para sua equipe no caminho. Vendo que o assunto estava resolvido, a tripulação se levantou junta. Vão trabalhar? Miau Kana, vocês vão trabalhar? A princesa Vivi perguntou, confusa. No pouco tempo que passaram juntos, sua personalidade extrovertida a tornou bastante familiarizada com a tripulação. Sim, vamos levar água para o seu povo, Miau. Miau respondeu com um sorriso brilhante. Ficou claro que o vilão fofo e charmoso teve uma boa impressão de Vivi. Com a boca cheia e mastigando constantemente, Kana perguntou com a voz abafada. Vivi, você quer vir conosco? Embora disposta, Vivi não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o pai e para Igaron. Cobra também não respondeu imediatamente, olhando para Tomoya no meio da multidão. Tomoya assentiu levemente. Ter um representante oficial tornaria as pessoas mais receptivas à fé. Cobra, Igaron e Pel foram muito influentes, tornando Vivi a escolha perfeita. Assim, com Kana em sua forma de dragão branco puro, guiada por Tomoya, eles seguiram para seu primeiro destino. Uma grande cidade afetada pela seca, antigamente um oásis no deserto, Eruma. Localizada jusante do Rio Santo, a cidade sofreu com a redução do fluxo de água, deixando os moradores dependentes de pouco orvalho e chuvas raras, lutando à beira da desidratação e da fome. Caminhando pelas ruas da cidade, antes prósperas, mas agora desertas, o ar escaldante e a areia amarela os atingiam no rosto. Mesmo com os aprimoramentos mágicos de Aqua, o calor intenso no ar era palpável. Era Eruma ao meio-dia, uma cidade com milhares de habitantes, mas nenhuma alma podia ser vista nas ruas devido à seca. Usando seu Aki de observação, Tomoya detectou facilmente inúmeras presenças humanas escondidas nas sombras, observando-as. A maioria era formada por figuras magras, de rostos amarelados e com expressões antigas de perplexidade e apatia. Para atrair rapidamente esses moradores, Tomoya usou sua habilidade com frutas para fazer um trovão ressoar no céu sobre Eruma. Bom. Como esperado, ao ouvir o trovão, os moradores, pensando que a chuva finalmente havia chegado, pegaram animadamente qualquer recipiente que encontraram e correram para fora. Logo, as ruas estavam cheias de pessoas prontas para receber a chuva. Os rostos brilhavam de excitação e murmuravam orações. Olhando ao redor, a maioria eram idosos e crianças. Todos os jovens adultos com capacidade de se movimentar já haviam partido há muito tempo para encontrar uma vida melhor em outro lugar. Aqua, é hora da sua apresentação. Mostre a ele suas melhores habilidades de destruição. Tomoya disse para Aqua. A ação direta foi a mais impactante. Certo, deixe comigo. Enquanto falava, Aqua percebeu tardiamente a implicação das palavras de Tomoya, virando-se com a boca cheia de protesto. Droga, Tomoya, o que você quer dizer com melhores habilidades de destruição? Eu sempre fui super confiável. Ignorando seus protestos, Tomoya deu um passo à frente, mirando em um local distante e vazio longe da multidão. A eletricidade crepitou na ponta dos seus dedos e um raio caiu, criando um poço profundo de 10 metros de largura. Nos olhos chocados e atordoados dos moradores de Eruma, Aqua, banhada em luz azul como uma divindade, acenou com seu cajado de deusa, inscrevendo um círculo mágico azul profundo no fundo do poço. Enquanto o poder divino fluía, uma enorme coluna de água limpa e fria surgiu, explodindo alto no céu e se transformando em densas gotas de esperança, banhando a cidade devastada pela seca. Isso foi Magia das Flores e dos Pássaros, edição especial. Capítulo 197. Em meio às despedidas fervorosas e devotas dos moradores resgatados da cidade, Aqua conseguiu angariar com sucesso a primeira onda de seguidores de Alabasta. Com o dragão gigante Kana carregando-os, a tripulação partiu novamente em direção à próxima grande cidade severamente afetada. A vasta extensão de Alabasta e a natureza dispersa de suas cidades e vilas representavam um desafio significativo. Mesmo com a velocidade de Kana, alcançar a fé nacional em pouco tempo era impraticável e exaustivo, falhando em resolver a raiz do problema. No plano de Tomoya, ele selecionou apenas 10 grandes cidades para replicar a abordagem promocional usada em Eruma. Essas 10 cidades, inscritas com círculos mágicos permanentes, serviriam como centros para uma rede de canais interligados, espalhando água limpa por toda Alabasta. Como a água seria inesgotável, a menos que algo acontecesse com Aqua, as cidades e vilas vizinhas também se beneficiariam das fontes de água limpa e pura. Criar canais no deserto pode ser uma tarefa intransponível para pessoas comuns, mas para a tripulação de Tomoya, conhecida por sua capacidade destrutiva, foi relativamente fácil. Quanto à promoção da deusa da água Aqua, embora o boca a boca entre a população ajudasse, o apoio secreto de Cobra também era necessário. Isso fazia parte do acordo entre Tomoya e a família real. É claro que em um reino com uma população próxima a 1 milhão, problemas inesperados surgiriam, como certos oficiais corruptos que fingiriam obedecer. Tomoya não se considerava um santo, então, para garantir a pureza e a magnitude do poder derivado da fé, ele fez Aqua adicionar uma propriedade especial à água benta. Aqueles que bebem a água sem fé sincera sofrerão de diarreia por um dia. Manter esses grandes círculos mágicos com atributos especiais consumiria uma quantidade significativa do poder divino de Aqua. Anteriormente, ela teria sido drenada instantaneamente. Entretanto, à medida que o nome da deusa da água se espalhava rapidamente por Alabasta, o poder divino restaurado pela vasta fé excedia em muito consumo. Apesar do custo, os ganhos que Aqua obteve com esta viagem a Alabasta foram impressionantemente épicos. 2 dias se passaram num piscar de olhos.
As cidades planejadas para os círculos mágicos permanentes foram concluídas, e os canais de interconexão começaram a tomar forma. Inúmeros raios de luz branca suave subiam de várias partes de Alabasta, fluindo continuamente para a Aqua na capital, fazendo-a emitir uma aura ainda mais divina. Claro, isso dependia de a deusa tola não falar ou abrir seus olhos de sabedoria. Testemunhando a enorme transformação trazida a Alabasta pela tripulação de Tomoya em tão pouco tempo, Cobra não teve mais reservas e cooperou totalmente. Diante de uma equipe que superava as capacidades humanas comuns, ele não teve escolha a não ser cooperar plenamente. Agora, Alabasta estava apenas uma grande cidade de ter a estátua da deusa da água erguida em todos os locais-chave. Aquela era uma das poucas áreas em Alabasta não afetadas pela seca, a fortaleza de Crocodile, High-Base, na sala de conferências real. Senhor Tomoya, de acordo com informações dos agentes da High-Base, Crocodile está retornando rapidamente para Alabasta ao receber notícias. Ele é um Shichibukai, e nossa família real não está em posição de intervir. Parados junto à janela do chão ao teto, Cobra e Tomoya olhavam para High-Base através do deserto sem fim. Então, os moradores de High-Base são sua responsabilidade. Espero que entendam. Depois de passarem 2 dias juntos, Cobra não estava mais preocupado que a tripulação de Tomoya fizesse algo como roubar os tesouros do reino, mas, comparados a Crocodile, eles ainda não tinham legitimidade oficial. Ele confiava em Tomoya, mas temia ainda mais o quartel-general da Marinha e o governo mundial. Sem problemas, nós cuidamos da High-Base, assentiu Tomoya. Além de ganhar seguidores para a religião Axis, outro objetivo desta viagem era dar uma lição em Crocodile, sem mencionar lidar com seus subordinados. Ao ver a carranca de Tomoya e a expressão que não correspondia às suas palavras, Cobra não pôde deixar de se preocupar e perguntou timidamente: "Você parece preocupado. Há algo errado?" "Não se preocupe. Só está um pouco liso demais", respondeu Tomoya. Cobra não entendeu. "É ruim que as coisas corram muito bem?" Nesse momento, Igaron entrou correndo, parecendo ansioso. "Majestade, ocorreu uma situação inesperada." Olhando para Tomoya ao lado de Cobra, ele hesitou. "Está tudo bem. Fale livremente, o senhor Tomoya não é um estranho", acenou Cobra. Depois de organizar seus pensamentos, Igaron pigarreou, seu rosto demonstrando certo constrangimento. "É sobre a senhorita Aqua. Ela queria garantir que os moradores da capital também pudessem beber água limpa, então provocou uma grande enchente no centro da rua principal, causando quase 30 milhões de belis em danos materiais. Invocando uma enchente na rua principal? A boca de Cobra se contorceu em descrença. Se ele não tivesse passado 2 dias entendendo o processo de pensamento de Aqua, ele poderia ter pensado que foi intencional. Hahaha, como esperado daquele idiota, Tomoya riu com vontade. Parecia certo. Com o jeito de Aqua fazer as coisas, não causar muita comoção seria estranho. A carranca em seu rosto gradualmente relaxou. "Rei Cobra, esqueci de mencionar." Com um sorriso, Tomoya se virou para Cobra. "Perdas inevitáveis também fazem parte do acordo." "Cobra, você chama isso de inevitável?" Embora sem palavras, ele não disse muito mais. Comparado às mudanças trazidas a Alabasta pela tripulação de Tomoya, esse nível de perda foi trivial. Ao anoitecer, Aqua, tendo causado uma comoção, invadiu a residência real. Se não fosse pelos guardas já serem seguidores fervorosos da religião Axis, seu comportamento furtivo poderia tê-la pego na hora. Ao longo da jornada, Aqua evitou cautelosamente Kana e Vivi, que estudavam insetos no pátio. Desviou de Pel enquanto este aprendia técnicas de levantamento de peso com King e escapou de Brook e Igaron discutindo música no salão. Quando ela finalmente chegou ao seu quarto, pensando que poderia relaxar, ela encontrou Tomoya já deitado em sua cama, esperando. "E aí, Aqua-chan?" Voltou da promoção da religião Axis. Ao ver a expressão assustada no rosto da deusa, Tomoya não conseguiu evitar rir. Sim. Ser uma deusa pode parecer glamouroso, mas na verdade é um trabalho muito difícil." Aqua coçou a cabeça sem jeito. "Como está a restauração do poder divino desta rodada de fé? Deve ser bem substancial, certo?" perguntou Tomoya casualmente. "Claro. Esta deusa agora tem uma existência completamente diferente de alguns dias atrás." Aqua estufou o peito orgulhosamente. Apesar de causar danos materiais à capital, ainda havia um fluxo constante de luz branca da fé fluindo para seu corpo de todas as direções. Através das reações de sua tripulação, Tomoya julgou que somente ele conseguia ver essa luz branca de fé, nem mesmo a própria Aqua conseguia notá-la. Talvez tenha sido um efeito especial do Poço dos Desejos. Nesse caso, Aqua. Tomoya arregaçou as mangas, arcos elétricos dançando em seu punho cerrado. Que tal uma luta? Antes de entrar no novo mundo, ele queria testar a força de combate de Aqua depois de ganhar a fé de milhões de seguidores. Ao ouvir isso, Aqua, que estava em um estado de orgulho, congelou. Ao ver que Tomoya não estava brincando, ela piscou seus olhos sábios e tossiu levemente. "Bem, não vamos fazer isso. Esta deusa não quer te matar agora." Ela conhecia bem a força atual de Tomoya. Mesmo não achando que perderia para um mero discípulo de alto nível, sabia que sofreria bastante se lutassem. Ela temia a dor. Ouvi dizer que uma certa deusa causou uma grande comoção na capital hoje, e Cobra estimou os danos materiais em cerca de 300 milhões. Ao ver os olhos da deusa vagando, Tomoya sorriu maliciosamente. "Como uma digna deusa da água, Aqua, você não gostaria que outras pessoas, como Eris, soubessem que você não tem condições de pagar uma indenização, não é?" "Não, por favor, Tomoya-sama não." Aqua desabou imediatamente. Como uma deusa da água com um ego enorme, ela não suportava a ideia de ser ridicularizada por sua Júnior Eris. Isso seria pior que a morte. "Lute comigo e se vencer eu pago a indenização." Tomoya deu o golpe final. Como esperado, Aqua, à beira do colapso, instantaneamente se iluminou com espírito de luta, seu punho direito envolto em chamas divinas radiantes.
Você disse tudo. Logo, a notícia da batalha entre Aqua e Tomoya chegou à tripulação. Embora não soubessem dos detalhes, eles estavam, sem dúvida, muito curiosos sobre essa luta. Assistir a uma luta era um instinto natural profundamente enraizado na natureza humana. Ver o capitão e o imediato brigando? Isso foi ainda mais intrigante. Até o normalmente sério rei trouxe um banquinho, sentou-se com Miau, Kana e Brook, prontos para aproveitar o choque entre água e eletricidade. Para evitar causar destruição na capital, Tomoya escolheu um deserto árido longe da cidade como campo de batalha. O deserto noturno, em forte contraste com o calor do dia, era congelante com o vento soprando. Em meio à areia movediça, Tomoya e Aqua se enfrentaram. Antes mesmo da luta começar, banhada em luz azul, Aqua fechou os olhos e começou um longo e complexo canto mágico. Abençoado pelas deusas. Aura divina. Raio divino. Bênção. Aprimoramento de atributos. Bênção. Aprimoramento da arte. Privilégio da deusa Celo. Escudo mágico maior. Camadas de bufos se acumulavam continuamente em Aqua, fazendo seu brilho azul se transformar em uma radiância colorida. Claramente, ela estava se preparando para fazer de tudo para evitar a dor. Finalmente, após um minuto inteiro de cânticos, Aqua abriu os olhos, cercada por profundas correntes de água azul diferentes de antes. Esta é água azul pura, resistente a magma e não condutora. Você ainda pode se render, Tomoya. No centro da água azul, Aqua apontou seu cajado de deusa para Tomoya, transbordando confiança. Caso contrário, não seria interessante. Tomoya não interrompeu a descarada acumulação de bufos da deusa. A batalha tinha como objetivo testar seus limites atuais. Com a velocidade da luz, suas espadas Sandai Kitetsu e Shuzui foram desembainhadas, suas lâminas negras refletindo a paisagem desolada. O confronto entre o trovão maligno e a deusa da água havia começado. Meia hora depois, toda a paisagem do deserto havia mudado, substituída por piscinas azuis profundas, pântanos de lava e crateras carbonizadas por raios, um cenário de destruição total. Em um canto discreto, Aqua estava agachada, abraçando os joelhos, seus olhos antes confiantes agora estavam turvos e sem vida, em um estado de dúvida. Claramente foi o veloz Tomoya que venceu a feroz batalha entre água e eletricidade. Embora o Aqua bastante aprimorado tenha demonstrado um poder muito maior do que antes, o resultado não surpreendeu Tomoya, nem atendeu às suas expectativas. Não que o poder de combate da deusa fosse insuficiente, mas seu ki de combate era insuportável. Em uma luta de vida ou morte, Tomoya nem precisaria aparecer. Ele poderia usar raios e a espada à distância para brincar com o direto e facilmente perturbado o Aqua até a morte. No entanto, o aumento de atributo era realmente impressionante. Se não fosse interrompido com todos os bufos, mesmo que seu Aki estivesse faltando, ele poderia ter poder de combate de alto nível para enfrentar os Yonkou e os Almirantes. Esta batalha marcou oficialmente a Aqua como suporte do time. O combate solo estava definitivamente fora de questão. Na manhã seguinte, um trovão rugiu sobre Raimbase. A tripulação de Tomoya tinha acabado de chegar à fortaleza de Crocodile e, sem muito esforço, as forças de Crocodile se renderam no local, fugindo em pânico e abandonando a terra mais fértil de Alabasta. Cientes dos acontecimentos no mar, eles não eram tolos, resistir só aceleraria suas mortes. Nesse aspecto, os subordinados de Crocodile eram bastante sensatos. Ou melhor, aterrorizados o suficiente. Assim, o último pedaço da cobertura de água de Alabasta foi facilmente garantido. Água limpa fluía dos círculos mágicos em 10 cidades, conectando-as através de canais, libertando Alabasta de sua longa seca. A fé do povo na deusa da água atingiu o auge e se espalhou rapidamente por toda a terra. Enquanto isso, no litoral de Alabasta, uma cidade é resgatada pelo círculo mágico. Areia amarela encheu o céu, formando uma tempestade de areia aterrorizante. No centro da tempestade, um homem com uma longa cicatriz no rosto caminhava lentamente. Ouvindo os relatos sobre o Dendemushi, olhando para a estátua da deusa no centro da cidade, seus olhos estavam frios e escuros, irradiando uma fúria intensa e arrepiante. O Crocodile Shichibukai finalmente retornou a Alabasta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.